Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje nessa live incrível, tá? Onde nós vamos falar sobre atualização planetária com o nosso querido Luiz Silveira. Deixa eu responder aqui, ó. Luiz já entrou e eu preciso aqui pedir para eu mandar o link, eu esqueci. Vou esperar o Luiz entrar para a gente começar, tá? E aí a gente já... Pera aí. E aí a gente já começa o nosso bate-papo. Então hoje nós vamos falar sobre uma atualização planetária. Como que tá as coisas a nível... Luiz, tá me ouvindo? Johnny entrou, seja bem-vinda, Johnny. E Luiz, muito bem, deixa eu puxar Tudo aqui. bem? Aqui. É isso aí. Seja muito bem-vindo Obrigado. quem está chegando agora, né? Hoje nós vamos fazer aqui, bater um papo bem legal sobre atualização planetária com o Luiz Silveira. E eu queria que o Luiz se apresentasse agora e nos falasse por que nós decidimos trazer esse assunto aqui em debate. Boa noite para todos. Como a Carla já disse, né, meu nome é Luiz Silveira. Não, tá um pouco baixo, Luiz. Deixa eu ver se é o meu. Acho que é o meu aqui, peraí. Tá. Vê aí, conserta aí. Acho que o meu som estava baixo. O Pode falar. seu áudio mudou depois quando você estava sozinha. Para agora que estamos nós dois, ele mudou um pouquinho, tá? Muito alto ou muito baixo? Tá, ele abaixou. Estava mais alto, estava mais nítido antes. Vamos ver se melhorou agora. Acho que sim, não sei. Pronto. Então vamos lá. Tá bom. Vamos começar. Tá dando para me escutar direito? Tá, agora tá. Ficou ótimo. Beleza, então. Eu sou um buscador dos mistérios aí da espiritualidade. Em algum momento lá atrás, o universo acabou conectando eu mais a Carla, né? Já contamos em ocasiões anteriores e desde então a gente troca muita informação sobre a área espiritual, que é uma busca de muitos, mas nós também temos muita afinidade naquilo que a gente busca. E dentre essas nossas conversas, né, surgiram algumas necessidades que o momento atual que o planeta está passando veio acabando nos trazendo a esse momento aqui agora, que é poder falar sobre esse assunto. No passado a gente já iniciou esse trabalho, o qual a gente acabou não dando continuidade, e agora a gente está retornando isso, algo como se é um ímpeto que parte aqui de dentro, dizendo que a gente precisa falar sobre esse assunto. E por que isso? Eu sempre ando em muitos locais, eu trabalho com vendas, né? Então eu visito vários locais e sempre eu encontro pessoas que gostariam de saber mais sobre alguns assuntos, né? Assuntos como reiki, como terapias holísticas, que as pessoas confundem muito esses assuntos. E às vezes a gente tem alguma informação para poder compartilhar e a gente às vezes nem imagina a quantidade de pessoas que gostariam de saber sobre esses assuntos, né, de espiritualidade, mas que por algum motivo elas não têm acesso ou não encontram alguém que fale a língua delas. E o nosso objetivo é esse, é falar sobre espiritualidade de uma forma simples e clara, de forma que todas as pessoas que desejarem acompanhar o conteúdo que a gente tem para poder compartilhar, possam ter um entendimento daquilo que a gente está falando. Então, para você que está aqui, seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência, e esse é o motivo, é espiritual.
gente sente no nosso coração que a gente precisa fazer isso, e aqui estamos nós. É isso aí. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de amigos, tá? A gente está só iniciando aqui. E quem quiser deixar perguntas também, pode deixando, a gente vai responder na medida do possível. E a ideia a gente vem conversando desde o ano passado, eu conheço o Luiz desde 2018, se eu não me engano, né, Luiz? 17, 18, acho que. E a gente sempre conversa entre nós a respeito da situação planetária, de tudo que está acontecendo, né, das mudanças que estão acontecendo. E já tem um tempo que a gente tem sentido esse chamado de trazer essas informações para vocês. Só que sempre tem aquela resistência, né? Sempre tem aquilo, mas vamos deixar para depois, etc. Isso a gente ensaiou 2023 o ano inteirinho e não dando certo. Só que devido a tudo que vem acontecendo e ao tanto de desinformação que a gente tem visto na internet, a gente tem conversado desde o final do ano passado que é hora da gente colocar esse projeto em ação. E qual seria esse projeto? A gente vai trazer aqui toda semana, hora aqui nesse Instagram, hora no Instagram do Luiz, também com transmissão no YouTube, só que hoje, pela correria, não deu para a gente configurar, né, o maior Paranauê aqui para a gente conseguir fazer transmissão simultânea. Sim. Mas nós vamos fazer isso, por quê? Porque as pessoas estão muito perdidas, tá? As pessoas estão muito assim, sem saber que direção seguir, quem ouvir, o que fazer, diante de tanta desinformação que a gente está vendo na internet, né? E aí a gente sentiu que não dá mais para adiar. Esse vai ser o nosso projeto aqui para 2024. Futuramente a gente pretende trazer convidados, pessoas para trazer aqui mais informações ainda, né? Que a gente possa trazer, tá convidando aqui, para trazer vocês mais conhecimento, mais preparo de tudo que vem acontecendo esse ano 2024. Não sei se vocês perceberam, hoje é dia 17, né? Mês de janeiro está voando, que não é normal janeiro passar tão rápido, e tanta coisa já está acontecendo em tão pouco tempo, né, Luiz? Sim. Inclusive, essa percepção de uma maior velocidade do tempo, né? Parece que o tempo está passando mais rápido, é, na realidade, uma consequência das alterações que estão ocorrendo hoje no planeta, né? A gente já vem vendo há algum tempo que parece que o tempo está passando mais rápido. Parece que o dia não tem 24 horas, parece que só tem umas 18 horas. Tá bem corrido. Mas isso faz parte das energias que estão chegando e dessas mudanças que estão vindo a acontecer. Então, uma das coisas que a gente queria falar bastante é sobre a Matrix, né? Mas de uma forma um pouco mais didática, para ver se a gente consegue ser mais claro, mais simples de entendimento sobre esse assunto, né? E como que esse momento agora de transição tem a ver, né, com tudo isso. Você quer falar alguma coisa antes, Carla, de eu entrar no assunto? Aqui o seguinte, a gente vai tentar trazer uma sequência de assuntos, né, complementando toda semana, como se fosse um curso gratuito que vocês vão conseguir acompanhar a gente, poder ter mais informações. Então, a princípio, eu queria separar essa questão do que era um despertar espiritual e da transição planetária, desse momento planetário que nós estamos vivendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que é um despertar espiritual? Porque muitas pessoas, elas têm uma consciência que despertar espiritual é uma coisa totalmente diferente, e aí já mistura com tudo isso que está acontecendo, vira uma salada e a gente está querendo trazer uma organização nesses pensamentos. Então, se você puder falar sobre o despertar espiritual e o porquê estar desperto neste momento planetário, né? E isso é bom, porque o momento planetário está acontecendo, independente se você está desperto ou não. Mas ao estar desperto, né? Como que isso nos ajuda? Tá, então vamos lá. A gente está buscando falar sobre a transição planetária, sobre essas atualizações dessa transição, e nada melhor que começar por esse assunto mesmo, né, cara? Porque eu acho que esse é o grande start para quem
acaba entrando, vamos dizer assim, conhecendo, né, as verdades que esse mundo acaba apresentando para a gente. A primeira coisa que eu tenho, que eu sempre falo para todo mundo, é que uma vez que você tem acesso a algumas informações, não tem como voltar mais atrás, né? Então, não dá mais para voltar atrás daquilo que você fica sabendo. E aí é que se inicia o grande questionamento de várias verdades que nos foram contadas durante toda a vida. Então, na minha concepção, esse despertar espiritual é a gente ter uma consciência de que existe algo a mais que controla esse universo, tá? A gente ter a consciência disso. Porém, nessa consciência, há de entender também que nós estamos em um mundo de dualidade. Há tanto o controle para o bem, quanto há o controle para o mal. E esse despertar é a gente reconhecer ambas as partes. A parte que nos faz, que traz o bem para a gente, essa é fácil da gente conseguir identificar, é muito simples, e também a parte do que busca nos fazer controle. Algo que tem sido muito atual nesse assunto do despertar espiritual, até trazendo dentro da atualização planetária, é que ultimamente, inclusive, a gente tem visto várias, vamos falar de ferramentas que têm buscado tirar o poder pessoal das pessoas e transmitir esse poder para outro ou alguma organização. E quando a gente terceiriza as decisões do que acontece na nossa vida, a gente acaba entrando em um caminho onde o controle da nossa vida não é nosso. O que dita as coisas que acontecem na nossa vida são todas esse controle negativo. Então, esse despertar espiritual é a gente reconhecer que existe um controle, tanto para o bem quanto para o mal, e que a gente tem a opção de escolher por quem a gente quer seguir o caminho, né? Se é um caminho do bem de forma mais consciente ou se é um caminho controlado, que é do mal, mas que a gente não sabe. Mas o que eu quero dizer com isso? Só concluir, Carla. Por exemplo, a gente sabe, é sabido aí de todo mundo que existe como é que eu posso chamar? Um grande esquema internacional de que produzem alimentos que vão nos deixar doentes, para que a gente fique doente, para poder comprar remédio, faça tratamento e fique ainda mais doente e entre num ciclo vicioso ali, onde você vai mantendo essas indústrias. Dentro de um despertar, é o que é a gente despertar? É despertar para que existe isso. E saber que na hora da gente consumir um alimento, a gente buscar consumir um alimento que agrida menos o nosso corpo, né? Para que a gente tenha menos doenças, para que a gente viva melhor. Isso é o despertar. Às vezes você toma água numa garrafinha que tem aquele item lá que é cancerígeno, que é o BPA. Então troca a sua garrafinha, não use uma garrafinha de plástico mais. Use uma garrafinha de metal, por exemplo, como essa aqui. Então, são coisas simples. Às vezes, a gente escuta falando o despertar espiritual, o assunto, mas só que muita gente fica sem entender do que se trata. E, na realidade, é algo mais simples do que se imagina, né? A gente estar desperto para o que acontece no mundo. Perdão, Luiz, eu acho que eu cortei, porque está cortando o áudio aqui. Eu não sei se é a minha ou a sua, mas eu estou percebendo que está cortadas. Tá, para mim eu não sei, né, porque se está travando ou não. Para mim tá tudo ok do meu ponto de vista aqui. A sua imagem, para mim, ela tá um pouco de baixa qualidade, tipo quadriculadazinha, sabe? Agora até melhorou um pouquinho. Tá cortando, né? Tá cortando a fala do Luiz ou a minha fala? O que vocês falam pra gente aqui? Tá.
vamos seguir aqui, Luiz. Eu acho que está cortando um pouquinho. Mas troquei de rede aqui. Então. Então vamos lá. O despertar, gente, ele acontece a partir do momento que a gente começa a questionar o dos dois. Beleza. Então tá bom. A gente começa a falar dos dois, né? A do Luiz. Eu tô percebendo aqui, porque eu tô acompanhando aqui no celular e aqui no notebook também, eu estou vendo que tá dando umas travadas. Mas vamos seguir. Então, o despertar ele vem a partir do momento que a gente começa a questionar algumas coisas e entender, né, que não existe só aquilo que nos falaram, né? Não existe só aquela verdade que nos apresentaram. Então, aí a gente começa a buscar verdades. E nessa busca, né, das verdades, perdão, muitas vezes a gente se perde, né? E é como o Luiz falou, uma vez desperto, dificilmente a gente olha para trás. Mas muitas vezes a gente cai nesse caminho de engano, porque as informações elas ficam tão distorcidas que a gente começa a questionar a verdade que nos é apresentada. Então, naturalmente, a gente acaba olhando para trás, né? E voltando para aquele caminho que a gente já conhece, que embora seja um caminho meio incerto, mas é o que eu conheço como verdade. Entendeu? Então, o despertar é exatamente isso, é essa busca pela verdade. E é isso que nós vamos trazer aqui para vocês, e eu peço desculpa porque a gente vai começar de um princípio, né, onde, como se todo mundo estivesse agora começando a despertar, para a gente poder dar uma sequência. Então, a gente vai entrar em assuntos mais, como que se fala, mais complexo, mas a gente não pode já derramar assuntos complexos aqui para vocês, porque algumas pessoas que estão chegando ainda né, tá gatinhando neste mundo, né? Então, o despertar é essa busca de uma verdade. Qual verdade? A verdade que nos é coerente. Porque eu costumo dizer que a verdade não existe, tá? O que é verdade para mim pode ser para o Luiz e pode ser para outra pessoa. Então, a verdade é aquilo que me é convincente neste momento. É o que traz uma resposta para mim neste momento, tá? Por exemplo, eu hoje acredito em algo, tenho uma consciência que talvez daqui a um ano não seja a mesma, mude, tá? Então hoje eu tenho um entendimento do momento que nós estamos vivendo que talvez daqui a um ano seja completamente diferente. Então é isso, né? Não existe uma verdade absoluta, existe aquilo que para mim está trazendo as respostas neste momento. E a gente tem visto que esse ano, 2024, ele vai cobrar muito de nós isso. Ele vai cobrar muito esse olhar para dentro, buscar essas respostas e tomar o caminho, tá? Porque até então a gente vinha sendo guiado pelos outros, pelas vozes externas, pela mídia, né? Como ele falou, pelas falsas informações. Então a gente vinha sendo guiado por isso. Só que a gente está sendo chamado a buscar a nossa verdade e escolher o nosso caminho. Então o despertar é quando eu tomo essa consciência de que eu preciso sair dessa alienação, parar de ouvir as vozes externas e começar a ouvir a minha voz interior, tá? Para buscar esta verdade, certo? Pode falar. Tá. Eu sempre gosto de dizer assim, tem uma frase que eu gosto muito que é: eu só sei que nada sei. Eu não lembro, que é um dos antigos aí, eu não lembro o nome. Mas só sei que nada sei, porque teve várias coisas que eu já escutei no passado e que naquele momento não fizeram o menor sentido para mim, mas que hoje faz total sentido aquilo que eu vi lá no passado. Então, inclusive, é importante falar isso, que o que a gente está dizendo hoje é aquilo que a gente chegou como conclusão. E dentro daquilo que a gente estuda, e ainda assim, eu e a Carla, a gente discute muito sobre vários assuntos, a gente não concorda sobre tudo, né? E é isso que é legal da gente, através dessa diferenças de ponto de vista, a gente acaba gerando mais conhecimento, né? E a partir dessa busca pelo entendimento, né, desses assuntos que a gente acaba abordando, é que vai surgindo esses novos conhecimentos e às vezes eles acabam atualizando conhecimentos anteriores que a gente teve acesso, né? E aí, dessa forma, a gente vai encontrando o nosso próprio caminho dentro do despertar espiritual. Uma das coisas
que eu acho muito importante a gente dizer também é que às vezes a gente está aqui falando de despertar espiritual e falar que eu sou uma pessoa desperta não significa que eu sou melhor do que ninguém. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos igual todo mundo, porque todo mundo tem defeito. Eu também estou aqui, a Carla também, todo mundo está aqui para aprender. Nós cometemos erro, a gente fala palavrão de vez em quando, sai, entendeu? Então, assim, é coisa que é comum, é natural. Óbvio que o objetivo da gente, como uma pessoa que despertou para algo maior, é de reconhecer qual é o peso que essas atitudes têm na sua vida. Não que você deixe de fazer, porque ainda como humano, né, estando humano, a gente vai permanecer no erro. A gente não tem como ser perfeito, mas a gente tem que buscar reduzir esse erro. E uma das coisas que é muito interessante é da gente reconhecer que cada pessoa tem o seu caminho, né? Então não é porque a gente está aqui se auto-intitulando uma pessoa desperta que a gente vai denegrir o caminho de outras pessoas. Eu posso não concordar com muita coisa que outras pessoas acreditam, mas exatamente a minha concepção como ser humano desperto é de, no mínimo, respeitar as decisões alheias, né? Então, se uma pessoa decide seguir uma religião X, Y ou Z, é uma escolha dela. Ela está seguindo o caminho dela, dentro do local que ela acha que ela está encontrando a verdade para aquilo que ela acredita. Porque, como a Carla falou, o despertar é você encontrar as respostas que são coerentes com aquilo que você acredita, com aquilo que você vive. E o mínimo que a gente precisa ter é o bom senso para poder respeitar a opinião alheia. Então, a gente vai falar sobre muita coisa. Muitas pessoas que virem esse vídeo podem não concordar com tudo que a gente vai falar, mas está tudo bem, não tem problema. Inclusive, a gente até pedimos o benefício da dúvida, né? Duvidem mesmo, questionem mesmo, porque é através do questionamento é que novos conhecimentos ou mais conhecimento é adquirido. Então, se duvida do que a gente está falando, pode entrar em contato com a gente vai buscar responder na medida do possível, ou pode fazer a sua própria pesquisa também, para que a gente possa fazer desse local aqui um ambiente de crescimento espiritual, de evolução espiritual. Nós não somos donos da verdade, apenas compartilhamos pontos de vista que a gente tem de acordo com as nossas percepções. Outros pontos de vista são bem-vindos, mesmo que contrários, para que a gente gere mais conhecimento, tá? Exatamente. E o despertar, ele anda junto com a nossa autoconsciência, né? O resgate do nosso poder pessoal. Porque quanto mais eu desperto, quanto mais eu entendo quem eu sou neste mundo, o que eu estou fazendo aqui, mais eu vou resgatando o meu poder. Então, eu vou tirando esse poder pessoal das mãos dos outros, aquilo que eu falei, do externo, das vozes externas, de mídia, de várias pessoas que tentam impor verdades, né? Como o Luiz falou, a gente não questiona, respeita as pessoas, cada um tem a sua opinião, está tudo certo, mas a gente precisa abrir a nossa mente para entender outros pontos de vista, tá? Por exemplo, eu tenho a minha opinião formada a respeito de hoje, do mundo, de quem nós somos, que é muito parecida com a do Luiz, por isso que nós estamos aqui, porque nós pensamos igual, mas a gente está aberto a novas informações. Então, se chegar uma informação nova para a gente vai analisar, ver se é coerente, se faz sentido, e isso é você estar buscando verdades, né? Como nós falamos, nós não temos a verdade absoluta, mas nós estamos abertos para entender o mundo, para buscar essas verdades. Porque quanto mais eu entendo este mundo, quanto mais eu entendo este momento, mais eu me curo. Porque mais eu entendo quem eu sou. E quando eu entendo que quem eu sou, eu estou trazendo o meu poder de volta. Poder esse que já foi tomado de nós há muito tempo, através de várias informações erradas que nos passaram. E isso foi roubando o nosso poder. Então, quando eu vou resgatando esse poder, eu vou transformando a minha vida, certo? Então, entender isso faz toda a diferença. E o muito importante, Luiz, é interessante isso que eu vou falar agora,
que quanto mais eu resgato o meu poder, quanto mais eu entendo quem eu sou neste mundo, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel, mais eu olho para as minhas questões internas, né? Para as minhas questões interiores, e mais eu vou me curando. Porque eu saio do vitimismo, eu saio daquela ideia de, eu tô coitadinha de mim, eu tive uma vida difícil, olha, coitada, as pessoas têm que olhar para mim e me ajudar. Não, o poder é meu, eu posso me ajudar, eu posso mudar a minha vida a partir do momento que eu entendo quem eu sou e o que eu estou fazendo neste mundo. E o que é este mundo, entendeu? Então, a gente trabalha muito essa questão do desapego, de olhar para a vida com outros olhos e trazer esse poder de volta da gente transformar a nossa realidade. E isso bate com o momento do planeta, porque o planeta ele está passando por uma transição rápida, muito rápida, uma transformação muito rápida, e a gente tem que acompanhar essa transformação, porque se a gente não se transformar juntos, nós vamos sair da ressonância com o planeta, nós vamos entrar numa frequência inferior à frequência do planeta, porque ele está indo para uma quinta dimensão, e se a gente quiser evoluir, nós precisamos começar a entender essa questão dimensional, vibrar numa quinta dimensão, para a gente seguir essa evolução que está acontecendo, certo? Exatamente. Então, já entrando um pouquinho, né, dentro desse assunto, né, a nossa prerrogativa aqui, né, é importante salientar isso como ponto de partida, é que isso aqui que a gente está vendo, esse corpo, carne e osso, não é quem nós somos. Então, esse é o ponto de partida de tudo que a gente vai falar, como a Carla mencionou, seres multidimensionais. Então, hoje a gente já tem aí várias informações científicas, né, que são comprovações científicas de que existem mundos paralelos, como, por exemplo, a gente tem aí os computadores quânticos que estão surgindo aí, tem sido falado muito sobre eles, e para existir um processador quântico nesse computador, se as pessoas não levarem em consideração a mecânica quântica e que existe um universo paralelo que a gente não conhece, não há como funcionar esse processador, esse computador. Então, a mecânica quântica ela já vem aí sendo provada há mais de 200 anos, repetidas e repetidas vezes, inúmeras vezes. Então, assim, se você está aqui agora nos assistindo, utilizando o seu Wi-Fi ou a sua rede de dados, você está utilizando a física quântica, a mecânica quântica ao seu favor. Talvez você só não saiba disso, né? Mas imagina, você está num carro a uma velocidade de 120 km por hora, mas você consegue conversar com outra pessoa, mesmo que seja pelo telefone. Como que a voz da pessoa chega no seu aparelho pelo ar? Então, a mecânica quântica, ela está aí, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque não é o assunto do vídeo, mas para quem tiver curiosidade de pesquisar mecânica quântica ou física quântica, tem muita informação na internet, em algum momento a gente vai falar sobre isso, mas é por esse motivo que a gente está aqui conversando em um telefone, sem usar fios nem nada. E toda essa mudança, essas descobertas que estão vindo, né, para o planeta há poucos anos, porque a gente teve um salto muito grande em poucos anos, fazem parte de toda essa atualização que está acontecendo. E a gente acabou chegando num clímax, né? Que a Carla falou que as coisas estão acontecendo muito rápido, mas é porque a gente chegou meio que num clímax dessa transição. Então, é como essa transição planetária é como um sol nascendo, né? Então a gente está agora com o sol apresentando uma pontinha dele, né? Começando a aparecer. Antes ele mostrou só a luz, agora ele está aparecendo um pontinho dele. Mas voltando no assunto que eu coloquei como ponto de partida, de que nós não somos esse veículo carnal que a gente está vendo aqui, que nós somos seres multidimensionais, isso quer dizer que nós somos seres espirituais. E assim sendo, nós somos parte de algo muito maior.
Eu reconheço que nós somos parte de Deus. E sendo parte de Deus, estamos aqui em uma experiência carnal, uma experiência aqui na dualidade. Então, reconhecendo isso, a gente começa a perceber ou entender muito do que acontece na nossa vida, como, por exemplo, coisas simples de que você está andando na rua, você começa a olhar para uma pessoa que ela está de costas, e aí, de repente, a pessoa vira e olha para você. Como que isso acontece? Se não tem nada entre vocês dois. Tem alguma coisa ali que está conectando? Bom, provavelmente tem. E quem quiser fazer esse exercício é muito simples e muito legal. Você fica na rua, fica observando as pessoas que estão de costas para você. É muito frequente. As pessoas vão olhar, assim como acontece com a gente também. De repente, a gente está andando na rua, a gente olha para um lado, vê uma pessoa, aí você vê que ela vira o rosto. Na hora. Ela estava observando você. Então, existe essa conexão, mas é uma conexão que está no plano etérico, né? Que é o plano astral, que a gente não vê, mas que ela existe. Inclusive, isso já é comprovado cientificamente, que à nossa volta existe um campo, que é um campo que tem algo em torno aí de 3 metros de diâmetro, à nossa volta. Então, quando alguém chega perto da gente, ela está compartilhando a sua energia. Sabe aquela pessoa que você chega no ambiente e ela contagia todo mundo? Deixa todo mundo feliz, na hora que ela chega todo mundo fica alegre. Né? A minha esposa, a Paty, ela é uma dessas, entendeu? Onde ela chega, vira festa. Todo mundo adora ela. Esses dias eu fui aqui na agência do Correio, a gente faz algumas postagens. Aí a moça falou assim, uai, Luiz, cadê aquela moça loirinha? Eu falei, a Paty é minha esposa. Então, ela não vai vir trazer as encomendas mais, não? Olha só, né? Tava lá esperando a presença dela, mas por quê? Porque é uma pessoa contagiante. Uma pessoa que está ali compartilhando uma boa energia. Então, ela contamina o ambiente. E assim também é para a pessoa negativa, né? Tem aquela pessoa que abre a roda, né? Que espalha todo mundo. E ela chega com uma energia ruim, uma vibração ruim, e aí as pessoas simplesmente vão se dispersando. Então, é algo real e é algo que é comprovado, então não estou falando isso da boca para fora. Tem um livro, inclusive, que se chama O Campo, que fala sobre isso, tá? Vale a pena ler também. Então, assim, todas essas questões que acontecem à nossa volta, no plano astral, e que a gente não consegue entender, enxergar, o mal olhado, por exemplo, elas estão acontecendo, mas a gente não consegue ver. Se a gente não consegue ver, onde é que elas estão acontecendo? E se está acontecendo, onde que está acontecendo? Por que está acontecendo? De onde que está partindo? Como é que é? Quando a gente faz, vamos pegar na parte bem popular, quando a gente faz uma oração para alguém, em benefício de alguém, e alguém vai lá e consegue vamos dizer, uma graça. Boas energias foram enviadas para aquela pessoa através daquela oração, não importa de qual for a religião. Seja uma pessoa que faz uma imposição das mãos, seja uma reza, uma oração que não é essas comuns das doutrinas, ou seja também das doutrinas. Quando a pessoa faz oração, uma boa energia é enviada para aquela pessoa. Então, existe esse algo a mais. E é por tudo isso que a gente vem a entender que nós não somos esse corpo físico. Nós habitamos esse corpo físico. Né? Nós viemos de outro lugar, nós viemos de um lugar que é superior. E nesse lugar nós éramos, né? Hoje estamos imperfeitos, mas nós éramos puros e perfeitos e eternos. Hoje estamos imperfeitos nesse mundo imperfeito, habitando este corpo, né, que a gente enxerga como perfeito pela criação, mas que, enfim, a gente está aqui habitando esse corpo. Então... Tem uma pergunta aqui, Luiz, se você puder responder. Sim. Ah, tá.
como não se deixar ser contaminado pelas energias negativas? Bom, tem várias formas. A mais simples e mais fácil se chama reforma íntima. O que é a reforma íntima? É você buscar suprir os seus defeitos. Então, na hora que você está lá na padaria e que a atendente te dá um troco errado, e aí tem algumas pessoas que pegam esse valor, a menina me deu R$ 5 a mais de troco errado e vai embora com esse dinheiro no bolso. É errado. E a pessoa que faz isso, ela sabe disso. E a nossa consciência é o nosso maior juiz. Se a gente faz alguma coisa de bom ou de bem, a gente vai saber. Se a gente faz alguma coisa de mal ou de ruim para com o próximo, nós também vamos saber disso. Então, partir desse ponto, reforma íntima. Não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse a ti mesmo. Ame aos teus irmãos como a ti mesmo. Então, seguir o caminho com esse preceito, né, na frente. A não fazer para o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Só de fazer isso, você já vai estar compartilhando coisas boas. De você, não, eu não vou dar prejuízo para uma pessoa, porque eu também não quero tomar prejuízo. Então, o que você envia de energia para o universo? Olha, eu estou enviando para o universo coisas boas, porque eu não quero que as pessoas tomem prejuízo nos negócios delas. Naturalmente, o universo vai te devolver o quê? Mais disso que você está enviando. Então, ele vai enviar para você mais proteção nas suas finanças, para que você, nos seus negócios, para que você não tenha prejuízos. Pessoas que são assaltadas na rua, elas estão o tempo inteiro com medo de serem assaltadas. As pessoas que não têm medo de serem assaltadas, normalmente não são. Então, o medo é uma coisa que atrai muita negatividade também. Por quê? Porque o medo tem uma baixa vibração. Tem uma escala de energia que ela mostra lá os tipos de energia. A energia, uma das energias mais fantásticas que tem é a energia da alegria. Às vezes até maior do que, eu não sei te falar no grau, mas se eu não me engano, ela é até maior do que o amor dentro dessa escala. A energia da alegria, ela é simplesmente contagiante e ela espanta muita coisa ruim da vida. Então, assim, outra coisa também, para quem segue uma religião, está com as suas orações em dias, buscando a Deus. O que eu quero dizer com oração em dia? É você levantar, rezar, hora do almoço rezar, de tarde rezar, julgando palavras ao vento? Não. É você fazer a sua oração. Eu faço orações, mesmo eu não seguindo nenhuma doutrina religiosa, mas eu faço orações. Oração é aquilo que parte do seu coração para que você converse com Deus, né? Então, você está orando, mas orando com boas energias, buscando se conectar com algo maior, com Deus, com o universo, enfim. Isso também afasta coisas ruins. O que mais? Você também pode... eu gosto muito de banhos. Banho de sal com uma sequência de banho de ervas. Você elimina energias negativas e já reenergiza o seu corpo com boas energias de plantas. Então, com isso, sempre quando eu faço um banho de sal e na sequência um com plantas, tem várias opções, eu me sinto muito mais energizado. Eu sei que isso tira coisa ruim e me mantém mais ali centrado. Mas, assim, tem outras coisas também. Fazer um reiki, para quem é reikiano, ou tem o costume de visitar algum terapeuta que faz o envio de reiki, entre outras terapias que tem por aí, holísticas ou sistêmicas também, porque a partir do momento que a gente entende como o mundo funciona, como nós funcionamos, às vezes aquilo que a gente acredita que está vindo de mal para a gente, às vezes está só na nossa mente. Então é igual mal olhado. A gente fala assim, que mal olhado só pega em quem acredita. Então, se você acredita, é bem fácil
a pessoa que acredita, é bem fácil dela ficar suscetível a ficar terceirizando a responsabilidade do que acontece na vida dela para um mal olhado. É real o mal olhado? Eu acho que é, entendeu? Porque para a pessoa enviar um mal olhado, que eu entendo como uma magia, é o quê? Olhou para a pessoa, teve um sentimento negativo para a pessoa, já gerou a magia, já fez o mal olhado, que é a mesma coisa. Então, não precisa, para quem é desse, que faz trabalhos negativos aí, não precisa de ir num candomblé, num umbanda para poder fazer um trabalho. A pessoa olhou e pôs emoção e teve um pensamento negativo, já enviou na hora. Mas aí como é que a gente se protege? Orando sempre, buscando se conectar sempre. E isso começa com a gente. Então, por exemplo, eu vou falar de uma coisa minha, por exemplo, que me ajudou muito. Tinha algumas situações que eu olhava na rua mesmo, assim, e automaticamente o meu cérebro fazia uma crítica para aquilo ou para aquela pessoa, a situação que estava acontecendo. E só que aquela crítica que eu acabava fazendo, ela acontecia só na minha mente, somente eu sabia disso. Mas ninguém sabia, porque eu não verbalizava. Só que no momento que eu pensei naquilo, já gerou energia, porque eu já pensei naquilo. E se aquilo que eu pensei é um pensamento negativo, de baixa vibração, e eu estou enviando isso para o universo só de pensar, porque eu vi a pessoa, pensei negativo, enviei para ela. Aí eu estou enviando isso para ela, mas vai para o universo. O universo está entendendo que eu estou enviando isso para algum lugar. Vai acabar chegando na pessoa. O que o universo vai mandar mais de volta para mim? Mais disso. Mais negatividade. Então a gente tem que começar com isso. Fez a crítica, uma coisa que eu aprendi com o professor Hélio Couto. Você viu alguma situação, alguma pessoa, e você fez uma crítica mental. No momento que você perceber que você fez essa crítica, você já fala na sequência. Cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes. Para que você anule aquilo que aconteceu. Na sequência, faça uma oração que você sentir no seu coração. Eu gosto de fazer uma oração rápida ali, nem sempre é essa oração como um Pai Nosso, por exemplo, um Ave Maria, que as pessoas, né, enfim, usam. Às vezes você falar, você falou lá, teve a crítica, cancelado, cancelado, cancelado. Pai, envie bastante luz para aquela pessoa. Pai, eu desejo tudo de bom para aquela pessoa. Faça tudo isso mentalmente. Eu gosto ainda de imaginar um tubo de luz dourada descendo em cima da pessoa. Fala, muita luz para aquela pessoa. E já imagina aquele tubo de luz dourada descendo em cima dela. Logo após eu ter feito a crítica. Então, quando a gente faz isso, a gente anula aquela energia negativa que possivelmente a gente enviou, troca essa energia que era negativa, anula ela e envia naquele mesmo momento uma energia boa para aquela pessoa. Enviando a energia boa, o que vai voltar para você? Mais daquilo, mais energia boa. Então, são várias as formas, mas a principal, tá? A principal é a reforma íntima. É a gente buscar entregar para os nossos irmãos somente aquilo que a gente gostaria de receber. Muito bom. É isso aí. Aquilo que a gente coloca o foco aumenta. Boa noite. É a Amanda, né? A Amanda que eu sempre não te vejo. É a gente entender que aquilo que a gente põe o foco cresce. Então, se eu acredito que eu estou assim rodeada por energias negativas, que eu estou, entendeu? Aquilo vai vir para mim. Então, quando você mantém a sua mente num padrão elevado de amor, de alegria, dessa consciência expandida, você sai dessa frequência de energias negativas. Tá? Hoje uma moça mandou mensagem para mim. Ai, Carla, eu descobri que fulano, ciclano fez mal para mim, etc, tal. Ela contando lá que ela ficou indignada com isso. Eu falei assim, tá, mas seu foco não tem que estar nisso. Seu foco tem que estar em resolver outros problemas que ela tem, né? E deixa a pessoa mandar energia para você, você está abrindo a porta para essa energia negativa entrar, por quê? Entendeu? Porque
às vezes a gente toma consciência, aqui é direto, gente, aqui infelizmente é direto, entendeu? Eu sei, eu sinto. E é uma coisa muito interessante, é que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente trabalha a nossa reforma íntima, mais a gente expande a nossa consciência e entende certas coisas. Então você sente a energia das pessoas, você sente a intenção das pessoas. E eu sinto Exato. muito a intenção das pessoas. E às vezes a pessoa não entende isso e acha que a gente que está errado, que está diferente. Mas você consegue perceber a intenção das pessoas quando elas falam com você. Então, quando uma pessoa chega com uma intenção negativa, automaticamente você bloqueia isso, tá? Você imagina E o campo dela está ali, né? Porque quando você você está com a sua energia, né, elevando a sua energia, inclusive terapias holísticas, né, como reiki, registros acásticos, enfim, várias que tem aí, a cada vez que a gente faz, inclusive para poder ajudar os nossos irmãos, a gente está subindo um pequeno degrau no nosso crescimento ali espiritual, no aumento da nossa vibração. E quanto mais a gente aumenta a nossa vibração, mais sensível às coisas negativas a gente fica à nossa volta. Então, igual a Carla falou, uma pessoa chegou com negatividade, na hora que ela chegou, encontrou com o seu campo, você já sentiu. Você já está sabendo que a pessoa, o que ela está pensando. Eu, por exemplo, assim, com certeza tem muita gente que já mentiu para mim e eu não percebi, mas eu consigo perceber assim com uma muito fácil quem está mentindo, sabe? Eu vejo assim, não é que eu vejo, eu sinto. A pessoa está falando, assim, ela não está falando a verdade. Não está falando a verdade. Ou talvez ela não tenha certeza do que ela está falando. Tem alguma coisa ali que não está certo. Então você já fica com isso. E isso te ajuda também a evitar que coisas ruins cheguem até você. Que, enfim, que pessoas te enganem, né? Igual é um dos assuntos que a gente vai falar aqui nessas lives, porque uma das maiores coisas que tem aí hoje é a desinformação a troco de dinheiro. E eu e a Carla, a gente concorda muito em algumas coisas. E uma delas é que Jesus, ele nunca cobrou nada de ninguém para poder fazer tudo o que ele fez. É óbvio que hoje a gente vive um mundo que todo mundo tem boleto para poder pagar. Não tem nada de graça. Mas tem muita gente por aí vendendo gato por lebre e tem muita gente que não sabe, não está ali sintonizada, né, não está preparada para identificar e ela acaba dentro daquilo que seria uma salvação para o problema que ela está passando, ela acaba entrando cada vez mais numa bola de neve de mais e mais problemas, que muitas vezes podem ser problemas financeiros, porque ela acaba tendo que fazer um investimento lá em algum tipo de treinamento, que tem vários desses aí que é gato por lebre, né? Muita gente enganando os outros, mas tem muitos bons também. Então, o que a gente busca trazer? Conhecimento para que as pessoas possam ter o discernimento próprio para poder entrar ali na vibração daquela pessoa que está compartilhando aquele conhecimento e está cobrando pelo seu serviço, né, que seja uma pessoa que esteja alinhada com aquilo que ela acredita como verdade. E para que ela não seja apenas mais um aí enganado, porque o que mais tem aí eu vou falar, gente, tem mesmo, porque eu comprei agora, recentemente, uma mentoria, eu cancelei ela dentro dos 30 dias, porque quando eu entrei eu vi que o que foi oferecido não era o que estava sendo entregue, o cara é muito bom de venda, fala muito bem de tudo que ele fala, realmente faz muito sentido tudo que ele fala, só que depois que eu entrei, eu comecei a perceber que o cara, ele te coloca para dentro, mas o objetivo dele não é resolver o seu problema. O objetivo dele é fazer de você
mesmo que ele diga que não é isso. Mas é de fazer de você um pequeno escravinho dele, que vai ficar preso no sistema dele para o resto da vida. Porque ele criou um sistema de grupo, onde as pessoas precisam estar inseridas naquele grupo para as coisas acontecerem. Não tem aulas que ficam salvas. Então, assim, é todo um mecanismo, e ele fica sempre batendo na sua dor, na sua dor, na sua dor, e você sempre com a esperança de que um dia você vai sair da lama e chegar no sucesso. Só que o cara só fica te batendo, te batendo, te batendo, te batendo, e você sofrendo e na esperança, né? E a esperança é a última que morre, mas também ela é a primeira que mata. Então eu falo sempre, não tenha esperança em nada. Não tenha esperança. Aí às vezes pode ser um pouco assim, como assim? Não tem esperança em nada? Não tenha esperança em nada. A esperança, quando a pessoa tem, ela já reduz o seu poder pessoal. Por quê? Como o próprio nome diz, espera. Você vai esperar que alguém faça alguma coisa. Você tem esperança de que algo vai acontecer. Então você fica esperando que algo aconteça. Agora, você pode ter uma palavra que faz muito mais sentido, é confiança. Tenha confiança de que tempos melhores virão, de que aquele desafio será ultrapassado, de que você vai superar as dificuldades que está enfrentando agora, de que você vai superar uma doença. Tenha confiança, porque a confiança ela traz para você de volta o seu poder pessoal. Então, eu confio que vai dar certo, eu confio que vai acontecer, eu confio que eu sou capaz de fazer isso, eu confio que o universo vai trazer coisas boas para mim. E na confiança eu trago de volta para mim esse poder pessoal, porque eu confio. E eu não vou ficar esperando algo que alguém vai fazer para mim. Né? Não vou ficar na esperança de que alguém vai fazer, de que vai vir um salvador. Né? Vou até dar um spoiler aqui de assunto. Não existe salvador, mas não vou falar sobre isso agora. Não existe salvador. Não precisa acreditar também, tá? Muitas religiões falam sobre isso, que vai vir um salvador. Mas é um assunto para outra live. Quer falar alguma coisa, cara? Então, gente, é isso. Nós estamos quase dando uma hora aqui, daqui a pouco nós vamos encerrar. O mais importante neste momento é a gente entender que a gente precisa nos autocurar, olhar para dentro de nós, né? Olhar para as nossas questões pessoais, resgatar o nosso poder. E para isso eu convido vocês a participar do meu workshop, que vai acontecer dia 29 a 31 de janeiro, tá? Não é um curso que eu estou vendendo, é uma autocura que eu vou trazer para vocês, uma consciência, porque para eu me curar, eu preciso primeiro entender aonde está doendo, né? Enquanto eu não sei qual o problema que eu tenho, eu não tenho como eu buscar a solução para esse problema. Então, esse workshop eu desenvolvi baseado na minha vida, baseado em toda a minha história, tudo que eu precisei percorrer nesse caminho para eu alcançar essa minha cura, esse nível de consciência que hoje eu tenho. E eu quero trazer para vocês essa consciência de que muitas vezes as barreiras estão dentro de nós. E não adianta eu ir buscar no externo enquanto eu não resolver dentro de mim as minhas questões. Então, esse workshop, eu estou preparando ele com muito carinho, com muito cuidado, para trazer para vocês esse resgate desse poder, tá? Para vocês entenderem que tudo está dentro de vocês, a autocura. Então, é isso. E com relação ao nosso tema, né? É muito importante a gente estar atento a tudo isso que está acontecendo, a estar no momento presente, a sair dessa hipnose que o mundo está nos convidando cada vez mais para entrar nessa hipnose, né? Ouvindo essas mensagens externas e a gente buscar nos conectar com a nossa verdade, com quem nós somos, né? Como o Luiz falou, a gente está tentando trazer as mensagens aqui para vocês por etapas, né? A gente não pode simplesmente jogar aqui, derramar em cima de vocês assuntos muito complexos que vocês não vão entender, mas a gente vai estar trazendo mais informação para vocês conseguirem, montar esse quebra-cabeça e cada vez entender melhor o sistema que nós vivemos. Nós estamos num sistema
mas a gente não precisa estar preso a esse sistema. A gente pode estar no sistema, mas não fazer parte do sistema. Mais ou menos isso. Eu estou aqui, preciso estar aqui, mas isso daqui não me comanda, isso daqui não me domina, entendeu? Nós Então, viemos para cá para viver essa loucura aqui mesmo, né? Não tem como fugir, não. que a gente vai trazer para vocês, porque a gente está percebendo cada vez mais. Houve uma época em que muitas pessoas estavam despertando, tá? O nível de pessoas despertando, buscando essa verdade, começou a crescer. E hoje a gente está percebendo que os despertos estão despertando. Como que fala? Estão... Tipo isso. Essa palavra é nova. Então, voltando para trás, como se estivesse olhando para trás, entendeu? Sim. Porque, como eu falei no começo, caminhou, não enxergou nada na sua frente. Morreu na praia. Morreu na praia. Só que o que acontece? Nesse caminho, alguma coisa se perdeu. E é isso que a gente quer trazer você para reencontrar o ponto de partida onde você se perdeu, entendeu? Porque voltar para trás não vai ser a solução. Olhar para o que você já deixou, para o que você já abandonou, não é a solução. Então, a solução é você entender o que vem daqui para frente. E o que vem daqui para frente, quanto mais desperto você estiver, mais preparado você estiver, melhor vai ser para passar por esses momentos que nós vamos passar a partir desse ano 2024, 2025, daí em diante. Por isso que a gente decidiu, eu e o Luiz, que esse ano 2024 a gente vai tentar, na medida do possível, trazer toda semana esses assuntos para vocês. Por quê? Se eu olho para fora e vejo que tem uma nuvem negra ali, que vai chover, eu vou recolher a roupa no varal, vou fechar as minhas janelas, vou me preparar para a tempestade. Exato. Agora, se eu estiver desatento, de repente, do nada, cai uma tempestade, molha tudo minha roupa, molha toda minha casa e eu perco tudo. Então, o estar preparado vai fazer com que eu passe por essa tempestade de uma forma mais tranquila. E eu não estou profetizando tempestade aqui que vai acontecer, não, a gente não é nada disso. É a gente entender os nossos processos internos, entender quem nós somos, porque o ano está só começando. E sim, vai acontecer muitas coisas esse ano. E a gente tem que estar pronto para tudo que vai acontecer esse ano, de bom ou de ruim, entendeu? Porque a gente sabe que existe um sistema programado, né, para trazer situações que nos faça tirar o nosso foco. Foco no quê? Na nossa evolução. Porque quando eu evoluo, quando eu olho para dentro, entendo quem eu sou, o que é esse mundo à minha volta, eu me liberto, tá? Como Jesus dizia, conhecereis a verdade vos libertará. E qual verdade é essa? A verdade de quem nós somos. A verdade é que eu tenho o poder para me libertar sem depender de nada, tá? E é isso que a gente vai começar a trazer para vocês toda semana de uma forma mais, como que fala? Mais mastigado, né? Mas nós vamos estar trazendo no decorrer desse ano esses assuntos. E vamos entrar em muitos assuntos, como o Luiz falou. Coisas atuais que vão acontecendo aí também. Foi até um assunto interessante que acabou que a gente fez uma lista de assuntos, mas 1 hora é muito pouco para falar de tudo. Eu acho que nós falamos nem de 2 tópicos, né? Mas eu não sei se vocês viram, mas lá nos Estados Unidos apareceram, né, seres humanoides dentro de um shopping. Uma notícia aí que foi muito falada, tem alguns dias que estão falando, até hoje eu vejo bastante coisa sobre isso. Só que ninguém gravou nada, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo, assim, não tem ninguém que não tem um celular na mão, mas ninguém gravou nada. E foi lá uns 50 carros de polícia num shopping falando que tinha um monte de menino fazendo algazarra. Bom, não bate muito bem, né? Mas tem umas informações importantes assim para poder compartilhar para que cada um possa tirar suas próprias conclusões, né? Mas são assuntos interessantes e que tem a ver exatamente com essas atualizações aqui planetárias do que está acontecendo agora. E aí a gente só queria compartilhar o nosso ponto de vista também, mas vamos ver se a gente vai, dentre os assuntos, a gente separar um tempinho para poder falar sobre esse assunto específico e como ele se encaixa dentro desse momento atual da transição. É isso aí. Então, nós vamos finalizar agora, né? Eu quero agradecer a presença de todos.
A gente vai estar postando a data da próxima live, não sei se vai ser na próxima quarta-feira, não sei a agenda do Luiz, né? Também tem que dar uma olhada na minha. E a gente vai estar postando para na próxima semana estar trazendo mais informações para vocês. Pode finalizar, Luiz? É isso aí. Pode finalizar. Um abraço, gente. Obrigado para quem ficou até aqui. Obrigado se você está vendo isso em outro momento. E muita luz para você. Gratidão. Beijo para todos.